Tudo é economia. Todas as semanas, os protagonistas das empresas e da vida económica do país estão na antena da TSF e nas páginas do Dinheiro Vivo. Os grandes negócios, a criação de emprego, o crescimento económico, a geração de riqueza. Tudo é economia. Eu acho que sim, aliás até acho que é bom. E porquê? Porque é a única maneira de nós finalmente virmos a fazer alguns movimentos no sentido dos tais poderes empedernidos que estão à volta do Estado. E que, de facto, até agora conseguiram sempre evitar que lhes fossem realmente alteradas. Isso era o que dizia no início do primeiro resgate? Era. E a esperança foi, e a esperança falhou. É verdade. Um segundo, estamos a começar, quer dizer, o falhanço do primeiro, depois de uns tempos em que se vai dizer uma data de parvoíce, as pessoas vão começar a conceber. É preciso mesmo fazer qualquer coisa. O primeiro falhou por pressão desses grupos que menciona ou por algum outro? Não, parece-me evidente que foi isso que aconteceu, não é? Como eu digo, a economia ajustou. Tudo o que era do lado das empresas ajustou. Grande parte do que era, não é? É preciso ser justo. Alguma coisa se fez. E são coisas importantes. Algumas mudanças totais fizeram. Agora, o Governo fez um erro gravíssimo, que foi o erro de começar com medidas conjunturais em vez de começar com medidas estruturais. Não era preciso fazer estudos, que está tudo estudado, mais do que estudado. Era preciso fazer algumas coisas. Cortar salários e subir impostos não resolve problema nenhum. Cortar salários e subir impostos adia o problema. Isso é preciso numa emergência, portanto, não é tonto fazer, estamos numa emergência. Mas, como é óbvio, não resolve problema nenhum, porque nas próximas eleições, isso aconteceu em 2005 com o engenheiro Sócrates, aconteceu em 2003 com o Dr. Durão Barroso, aconteceu em 98 com o Dr. engenheiro Sócrates, com o Guterres, portanto, todas as vezes que nós tivemos emergência fizemos estas medidas imediatas, não resolve nada. Era preciso ir mexer na máquina, era preciso alterar as coisas, e na altura, com a Troika acabadinha de chegar, com o Governo acabadinho de tomar posse, se calhar conseguia-se algumas coisas. Provavelmente nós não vamos conseguir sair deste primeiro acordo, deste primeiro programa chamado Resgate, não podemos sair dele em 2014 e pronto. De facto as coisas correram mal. Algumas coisas correram bem, mas algumas correram bastante mal. E estamos a poucos meses do fim do prazo, o mais provável é que precisemos de outro resgate, que, portanto, não é ainda falência, portanto, não é a reestruturação da dívida, é pagar com a ajuda dos amigos, portanto, continuamos a honrar todos os nossos compromissos, mas os nossos amigos, a União Europeia e a FMI, continuam-nos a dar mais uns tempinhos para isso, até que depois será preciso vir a reestruturar a dívida. Enfim, toda a gente está a apostar que não. Portanto, a reestruturação da dívida é uma coisa extraordinariamente penosa, que já aconteceu 2 vezes na Grécia e que ninguém quer que aconteça outra vez. Se acontecer em Portugal, a derrocada será muito grande para Portugal e será muito grande para o seguinte, porque, como sabe, aqui isto é feito tudo dominó e, portanto, as pessoas começam a olhar a seguir. E a seguir a Portugal é a Espanha. E a Espanha já não é feijões, como Portugal e Grécia. Estamos a falar de um país muito grande, e a Itália. Estão a ver? Portanto, é muito importante para toda a Europa que Portugal não caia. Ou seja, que Portugal honre os seus compromissos, com mais ou menos ajuda. Existe um grupinho de elite, que nós desconhecemos e que ouvimos, e que estão a fazer birra como se isto fosse uma coisa imposta pela Europa, e não o resultado de um disparate que nós fizemos durante 20 anos. É essa a questão. Quer dizer, como se a culpa fosse do Governo e não dos nossos gastos. Professor, bem sei que nunca deixa nada por dizer. Que grupinho é esse? Não, enfim, eu acho que há 2 grupos claríssimos. Uns mais visíveis, outros menos visíveis. O primeiro são os interesses à volta do Estado. Interesses à volta do Estado diretamente. Portanto, estamos a falar dos médicos, dos professores, dos funcionários, estamos a falar das câmaras, estamos a falar desse grupo. Que nós estamos a ver nos ruas, aos gritos. Não se vê manifestações de pobres e desempregados em Portugal. Não se vê manifestações de imigrantes. Quer dizer, os verdadeiros oprimidos, os verdadeiros proletários, esses ninguém fala deles. Estão todos a falar de outros, que os partidos de esquerda, aliás, defendem também intensamente, porque infelizmente em Portugal não temos nenhum partido a defender os pobres, tirando a Igreja, que não é um partido, mas em termos oficiais, um dos graves problemas que nós temos já há 20 anos em Portugal, tenho dito isto, nós não temos em Portugal nenhum partido que fale dos pobres. Reparem, a maior parte das manifestações, dos protestos dos partidos, são para manter benesses que, evidentemente, são pagas com os impostos dos pobres. Portanto, eles não estão interessados nos pobres. Ninguém fala dos empregados, a não ser para dar mais regalias aos que já têm. Como se, aumentando os salários e daqueles que têm, das pensões, etc., nós conseguíssemos com isso criar emprego. Porque não vamos conseguir criar emprego por isso. Portanto, este é o primeiro fenómeno, é o mais visível, toda a gente. Depois há um outro lado, que é um lado mais oculto e que tem a ver com empresas, sobretudo. Empresas, grandes empresas, que estão próximas do Estado, embora sejam... Tem no Estado um grande cliente. Os bancos são claramente uma entidade.
As construtoras, toda a gente sabe isto, algumas delas já, coitadas, já se foram embora, mas essas eram as anteriores, mas outras, enfim, EDP, as rendas da EDP, toda a gente fala nisso, etc. Não é? Portanto, um conjunto de grandes empresas, ainda por cima são as mais visíveis, essas andam contentes, não reestruturaram muito, não se vê grande reestruturação. Nas pequenas e médias empresas a reestruturação foi brutal e a economia portuguesa está muito diferente do que era há 3 anos, mas nas grandes não se vê muito isso. E esse problema, a começar pelos bancos, mas depois a espalhar-se por vários setores, é um problema gravíssimo da economia, porque ao contrário do que acontecia antigamente, desta vez há uma fatia das empresas que não ajustou. Antigamente, o Estado nunca ajusta. Não ajusta desde o Dom Dinis, quer dizer, nunca ajusta. E, portanto, não tenha ajustado é normal. É importante dizer que nos 2 programas anteriores com o FMI, o déficit do Estado aumentou, não diminuiu, aumentou. Desta vez diminuiu alguma coisa, já não é mau. A crise chegou menos a esses setores, não é? Essas empresas, essas grandes empresas estão protegidas. Estão protegidos, até porque estão protegidos com acesso ao crédito, por exemplo, porque as pequenas e médias empresas já não têm há muito tempo. Portanto, há aqui uma elite que se instalou, e isto tem muito a ver com a atitude portuguesa. Também vale a pena perceber, mais uma vez, não tem a ver com estes senhores em particular. Portugal é um país muito corporativo e as corporações capturam o poder. Nos 2 primeiros acordos com o FMI, nós estávamos a poucos anos do 25 de Abril, e o 25 de Abril quebrou as corporações. E, portanto, na altura a flexibilidade era maior. Mas, entretanto, as corporações todas, a vários níveis, instalaram-se. E também falo dos jornais, quer dizer, porque os próprios jornais são pagos por estas entidades e, portanto, coitados, ou jogam este jogo ou estrangulam-nos. Portanto, nós temos em Portugal um conjunto de interesses que são muito mais vastos do que parece, e muitos do que estão a protestar precisamente porque o seu interesse está em xeque e não se olham ao espelho, como se houvesse os maus. E há os maus, é verdade, são os outros, não é? Todos, se a gente vir as queixas, os vítimas destes são os causadores daquela, não é? Portanto, é este o ponto. E isso está a bloquear o país a um nível que não aconteceu nas crises anteriores. Eu não consigo julgar a ação da pessoa. Posso dizer que foi a pior coisa que ele podia ter feito naquela altura. Quer dizer, pelo menos até ao fim do resgate, ele devia ter continuado. O dano que isso fez na nossa imagem dos credores, e a Junta de Crédito Público, enfim, a entidade que anda a tentar, não se chama assim, mas a GCP anda a tentar colocar o dinheiro lá fora, foi cair pela escada abaixo. Quer dizer, tudo o que tínhamos andado a conseguir, de repente recuou. Porque, de facto, ele tinha uma imagem de grande seriedade, tinha uma imagem de grande rigor, era uma garantia e, de repente, mesmo a tentativa de conseguir tapar o buraco, pondo imediatamente a sua principal colaboradora como Ministro das Finanças, que eu acho que foi um golpe inteligente, dado o estrago, era minimizar os danos. Logo a seguir, foi uma longa calvário até se voltar à situação. E, portanto, foi como se nós andámos a dar tiros nos pés, foi cortarmos os ramos em que estamos sentados. A isso soma-se o conteúdo da carta que ele tornou pública. O conteúdo daquela carta não pode ser interpretado como uma espécie de admissão de falhanço da política nos primeiros 2 anos do resgate? Eu conheço o professor Vítor Gaspar há muito tempo. Ele gosta muito é uma linguagem de Banco Central, que é dizer uma data de frases que tem 4 interpretações possíveis e a gente não fica muito bem a saber o quê. Não é? Até uma linguagem críptica típica do Banco Central, que ele é um mestre nisso. E, portanto, aquela carta tinha vários significados possíveis, não faço ideia, não sou capaz de especular. Nem sei se essa carta não teve grande efeito, sinceramente. Não foi o problema da carta que teve. Do ponto de vista político, na altura, esquecer 2 semanas passadas e acabou. Não é? Quer dizer, foram tretas. Eu estou a falar de uma outra coisa, que é o impacto nos mercados. Eu estou a falar do impacto na economia. Que lá dentro se tenham zangado as comadres, provavelmente sim, e a carta deve ter algum efeito. Mas, enfim, isso acho que tudo é secundário. Isso não podia ter acontecido. É verdade que havia uma enorme quantidade de forças à volta do governo, estava ansioso para que isto acontecesse, que é muito estúpido. Porque as vítimas somos nós, não são o governo. O governo vai-se embora amanhã, os ministros mudam, os líderes partidários desaparecem e nós ficamos com o problema no colo. Quando vejo que o Tribunal Constitucional, em vez de invocar detalhes jurídicos, invoca o princípio da igualdade, que é um princípio genérico, qualquer cidadão percebe, e que vários dos juízes lá dentro votaram contra isto, as coisas afinal não são assim tão óbvias quanto isso. E, portanto, sem entrar em manipulações da lei, era possível perceber uma coisa que, aliás, era óbvio, que é o lado privado da economia está a sofrer em grande cortes brutais, não de um salário, mas 12 ou 14, desde 2008. Quando, finalmente, umas fatias que, entretanto, não receberam custo nenhum, que eram os pensionistas e os funcionários, lhes cortaram um salário ou 2, e o Tribunal diz não, porque isto não é igualitário, está a promover exata e precisamente o oposto daquilo que diz que está a promover.
Está a contribuir para a desigualdade e não para a igualdade. Porque não está a olhar para o quadro completo. Coisa que não lhe compete, a não ser quando invoca um princípio genérico de quadro completo. Eu não comento juridicamente as decisões do Tribunal Constitucional, não percebo nada disso. Agora, vejo que eles estão a argumentar fora da Constituição, porque o princípio da igualdade está lá dentro, e estão a olhar para o país todo e dizer, então só estes é que pagam, os outros não pagam. É tonto, porque eu estou-lhe a dizer que os outros pagaram muito mais do que estes. Não é? E portanto este é que é o problema. E quando se tentou, da segunda vez, fazer um imposto que também fosse aos outros, voltou-se a cair outra vez. Portanto, eu penso que há aqui uma coisa que é estranha, não quero entrar nas análises, mas o Tribunal Constitucional está claramente a funcionar em termos políticos. Temos um outro Parlamento ali. E, por acaso, curiosamente, tem maioria da oposição. Também é curioso. Todas as vezes que o Governo tenta criar crescimento, estraga crescimento ou esbanja dinheiro. Temos visto isso ao longo dos últimos 10 anos. Portugal foi o país da Europa que cresceu menos nos últimos 10 anos, 12 anos, na Europa. A seguir à Itália. Durante esses 10 anos, fartámos de ter programas de promoção do crescimento. Fartámos de ter combate ao desemprego. Fartámos, não fartámos? Porque é que a gente ainda acredita nessa?